Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e vamos começar mais uma live. Você leu aí nos comentários, se você estiver fazendo isso, as suas dores nas costas não vão melhorar. Qual que é o intuito dessa aula de hoje, dessa live de hoje? É nós falarmos um pouquinho sobre as dores nas costas, as lombalgias, e como que isso aparece, como que isso surge, como nós podemos fazer para melhorá-las e o que a gente faz todos os dias que está completamente errado. E se nós continuarmos fazendo isso, por mais que nós façamos 1 trilhão de outras coisas, a dor vai continuar ali nos incomodando, certo? Vamos começar. Como que funciona? Da onde que surge essa dor nas costas que é tão comum? Geralmente essa dor aparece na região das costas, na região lombar. Ela pode acontecer em outros locais, pode acontecer aqui atrás, na região do pulmão, pode acontecer no pescoço. A causa é exatamente a mesma, mas em lugares diferentes, então a gente não vai ater nesse pedacinho agora, tá bom? Boa noite, Marinês. Boa noite, Toninha. Então nós não vamos ficar nessas duas regiões, porque senão a gente vai delongar muito e esse já é um tema relativamente grande, tá? Nós vamos ficar agora na parte das dores lombares, aqui embaixo. E só para já ir adiantando e tirando um grande mito que existe, é que a grande maioria das pessoas que aparecem no consultório se queixando de dores nas costas, chega falando, eu tô com a dor no rim. E isso é um equívoco relativamente grande. Por quê? Porque o rim só vai doer em duas situações. Uma, se ele tiver com pedra. Então, se você tem histórico de pedra nos rins, ele já tem algumas pedrinhas que de vez em quando entala ali no canalzinho, que é tipo um canudinho, que sai do rim e vai pra bexiga. E a bexiga é tipo um balão que vai enchendo com xixi. Se uma pedrinha tá ali formando no rim e entalar dentro desse canudinho, aí isso vai gerar dor. Ponto importante. Se você não tem histórico de pedra nos rins, e aí também o tipo de dor é completamente diferente da dor nas costas, é um caso. O outro é se o rim tiver com uma infecção. E essa infecção no rim chama-se pielonefrite. É uma infecção grave. Vai dar febre alta, vai dar dor para fazer xixi, a urina vai ficar bem turva, meio parecendo que tem alguma coisa ali meio mais pro lado do amarelado, mais leitoso. Tudo isso por conta dessa possível infecção que tá no rim e tá saindo. E essa dor é de você não conseguir, por exemplo, dar umas batidinhas nas costas assim, do lado que o rim tá inflamado, ficar bastante dolorido, bastante inflamado. E isso vai ter ainda por cima febre. Geralmente ela aparece por conta de uma infecção urinária, porque a infecção urinária está na bexiga. Ela começa a ir subindo pelo canudinho até chegar lá no rim. A hora que a bactéria chega lá em cima, problema. Então esses são os dois casos em que vai ter dor no rim. Qualquer um outro motivo, não. Então se o seu rim está parando de funcionar, ele não vai doer. Se o seu rim tem um cisto, não vai doer. Então se o seu rim tiver qualquer outra coisa, não vai doer, só nessas duas situações. Então isso é extremamente interessante colocar na nossa cabeça, porque essa é uma das partes mais difíceis de tirar da cabeça dos pacientes. Não, isso que você tem é um problema nas costas, a sua dor é dor da coluna, a problema está na coluna, é um bico de papagaio, é uma hérnia de disco. Não, doutor, é o meu rim que está doendo. Então, por conta dessa certa mentalidade, essa cultura que existe, isso é uma coisa complicada. Então isso é um ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês sobre essa situação, porque na grande maioria das vezes essa dor nas costas, na região do rim, é coluna, tá? E aí é coluna por inúmeros motivos. Então, por inúmeros motivos, acaba que a dor nas costas, a dor na coluna, é a principal hipótese nesses tipos de dores, nesses locais. Podem ser outras coisas? Podem.
Só que nós estamos falando de estatística. Eu estou falando para um universo enorme de pessoas e a gente tem que se ater às causas principais, na grande maioria. É por isso que nenhum vídeo diagnostica nada. Eu não vou diagnosticar ninguém por mensagem, porque não tem como. Existe todo um processo que precisa fazer para a gente fazer consulta, exames, para a gente chegar num diagnóstico. Mas quando a gente vem falar aqui, a gente vem falar de uma forma mais ampla, mais geral. Então aquilo que acontece com a grande maioria dos casos, 70, 80, 90% das pessoas, é o que a gente vai se ater. Existem exceções? Claro, existem inúmeras exceções. Existem doenças raras que eu vou ter a minha vida inteira de médico e nunca vou ver uma. Então, mas isso existe. Por que que a grande maioria das vezes essas dores nas costas acontecem? O que que nos leva a isso? O principal deles é a nossa questão postural. Então é a forma como nós nos portamos, a forma como nós sentamos, andamos, deitamos, nos alimentamos a hora que a gente senta na mesa. Então todos esses pontos estão diretamente envolvidos. Como? Porque isso define qual vai ser a postura, a conformação da nossa coluna. Se vocês pegarem, por exemplo, se vocês tiverem alguma criança em casa, vocês vão conseguir ver como é que funciona a coluna direitinha, sem muitos vícios de postura. É óbvio que tem crianças que têm vícios de postura que dá até inclusive dor nas costas. Mas não é o foco, tá? Mas beleza, como que é a coluna correta? Se nós ficarmos na posição tranquila, certa, relaxada, em pé, a gente vai observar que o pescoço, ele tem essa formação assim, ó. Então é como se ela fosse dessa forma, o nosso pescoço, tá? Então essa é uma formação de lordose, é como se você fosse um lorde, você andasse mais estufado. Então o pescoço ele fica mais evidente, mais proeminente. A parte aqui das costas, ela é mais encurvada para baixo, certo? E aí como ela é mais encurvada para baixo, ela é assim. E aí esse é um processo chamado de cifose, por conta dos sifus, que era o pessoal lá da China principalmente que meditavam, os mestres que ficavam mais recaídos para poder meditar. Então essa é a posição de cifose que tem na nossa coluna torácica, que é a coluna que está aqui logo atrás dos pulmões. Na hora que a gente vai para a nossa coluna lombar, que é essa em cima do bumbum, ela repete a mesma posição do pescoço. Então ela também é assim, também tem uma conformação de lordose, beleza? E aí a última é o sacro, que é onde termina ali no cóccix, que é a parte da bunda, e ela também é nessa formação de cifose para a gente conseguir sentar bem, tá bom? Essa é a forma natural da nossa coluna e nós precisamos manter essa forma. O que acontece é que em algumas situações nós aumentamos essas formações. Então, quando nós jogamos o pescoço muito para frente, nós intensificamos a lordose. Então, a gente tem uma lordose cervical muito maior. Quando nós nos declinamos muito, ficamos com o ombro mais jogado para frente, né? Nós aumentamos a nossa cifose torácica. Agora, isso na parte aqui de cima, porque é a parte mais leve, então nós temos mais mobilidade com ela. Na hora que a gente vai para a parte da região lombar, dificilmente nós intensificamos essa lordose, nós aumentamos ela. Geralmente nós começamos a forçar essa coluna, porque a gente vai fazendo isso, e vai destruindo essa estrutura da coluna lombar. E a gente vai fazendo isso com ela. Então nós vamos começando a formar uma cifose lombar. E aí entram os maiores problemas que a gente vai ver aqui. Então, quando a gente aumenta essas conformações, vão dar dor. Igual a lordose, quando a gente joga o pescoço aqui para frente, né? Nós aumentamos, isso vai gerar dor. Quando nós abaixamos o ombro, ficamos mais recaídos, nós aumentamos a cifose da região torácica, isso também dá dor. Mas quando nós não aumentamos, mas a gente diminui essa lordose e tende a formar uma cifose também na região lombar, isso vai dar dor. Então a forma é diferente, como eu acho que ficou claro e vocês conseguiram entender, certo?
O que acontece então na coluna lombar, que quando nós tiramos essa formação e levamos ela para a cifose lombar, por que causa dor? Aí a gente tem que imaginar e entender como que funcionam os nossos ossos. Se você passar a mão na região da coluna, você vai ver que tem um monte de morrinhos. Então, desde aqui de cima, você vai conseguindo contar morrinho por morrinho. Esses morrinhos são os processos espinhosos, porque é tipo um espinho que sai. Se vocês lembram, quando vocês estiverem comendo a parte lá de costela bovina, que geralmente é a parte da coluna do gado, né, da vaca, cozida e tudo mais, que tem aquele famoso tutano, que é aquele buraquinho que você enfia o dedinho ali, que sai aquele negocinho, aquilo ali é uma vértebra, é uma coluna, exatamente igual a nossa, só que naquilo a gente está falando do gado. Mas é aquilo, é aquela a estrutura que nós temos nas nossas costas. Então é uma estrutura daquela que ela é formada por uma estrutura grossa, rígida, redonda. E essas estruturas ficam uma em cima da outra para sustentar o peso. Beleza. Logo atrás dela tem aquele buraquinho, que é onde a gente enfia o dedinho para poder tirar aquele tutano, que nada mais é do que a medula. É onde passam todos os nervos que saem do cérebro e desce e vai distribuindo o nervo para onde precisa até terminar e os nervos irem para as pernas. Certo? Então, a gente tem aquela parte, aí tem o buraquinho, tem as outras beiradinhas e o processo espinhoso, que é essa pontinha. O que acontece quando nós vamos fazendo esse movimento? Por conta da cifose, que normalmente ela é assim, certo? Para poder fazer essa conformação. Então eles vão fazer uma leve aberturinha assim, e é normal. Quando a gente vai forçando, ela vai mudando essa conformação. E essa conformação vai mudando, e aquilo que deveria passar os nervos dessa forma, começa a ir mudando essa conformação. E vai esticando. E os seus nervos, que têm um tamanho, vão começando a esticar. E o que acontece naquele exemplo que eu dou aqui muito, quando você estica uma borracha, ela craquela, ela quebra, ela fragmenta, ela faz uns micro rachadinhos. E quando isso acontece nos nossos nervos que estão descendo na parte de trás da coluna, isso vai inflamar e vai causar dor. Então só o fato de fazer esse certo movimento, isso já propicia esse esticar dos nervos e dessa forma você vai começar a sentir dores, tá? Beleza. Seria bom se fosse só essa mudança, porque aí é só a gente corrigir a postura facilmente, senta direitinho na cadeira, bota o bumbum lá naquele buraco que tem. Vocês já viram como é que é a cadeira? Tem a tabinha e o encosto. E entre a tabinha e o encosto tem um buraco. É exatamente para você sentar e botar a bunda lá atrás, para a sua bunda ficar encostando naquele buraco. Porque dessa forma as suas costas, o seu bumbum vai ficar aqui atrás e vai permitir que a sua coluna faça isso, para você conseguir sentar e encostar, certo? Então é para isso que existe essa conformação. Existem cadeiras mais modernas que elas vêm trabalhando nesse encosto para ele seguir essa formação. Existem algumas que a gente compra que tem até uma almofadinha que tem um velcro que você cola exatamente nesse lugar. Para quê? Para você manter essa formação da coluna. Existem alguns carros mais modernos que existe um compressor lombar, que é uma bolsinha que você aperta o botão e ela vai inflando e te empurrando na região lombar, para você não ficar aninhado, relaxado, forçando a região lombar na hora que você está dirigindo, para aquele negocinho ir empurrando as suas costas para ela corrigir essa forma, porque essa é a forma correta da coluna lombar, certo? Então, se fosse só corrigir essa questão da postura e você melhorasse a dor, ótimo. O problema é que começa a acontecer outros problemas nesse percurso decorrentes desse erro postural. Qual são esses problemas que começam a surgir? Nota que eu falei que está um ossinho em cima do outro e eles têm que ficar mais ou menos dessa forma, né, para poder criar essa conformação. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai forçando o peso do corpo nas vértebras numa estrutura que existe entre um osso e o outro, que é o disco intervertebral.
O disco intervertebral é exatamente igual uma borracha, igual um amortecedor. Então, na hora que nós pulamos, andamos, fazendo qualquer tipo de impacto, descemos uma escada, todo o peso da cabeça, dos braços, do pulmão, do coração vai ficar depositado sobre a coluna lombar, sobre esses ossos que estão aqui para baixo. E a gente precisa de um disco para amortecer esse impacto, para poder não ter nenhum problema. Então a gente precisa desse amortecedor, dessa suspensão nossa da nossa coluna, que é esse disco que na hora que nós andamos, pulamos, ele faz isso, ó, que é o segurar o impacto. Só que o que acontece quando nós temos uma coisinha, tipo um sanduíche, que tem uma borrachinha no meio e nós forçamos ele exatamente igual? A força distribui. Quando nós começamos a forçar ele de uma posição, o que acontece? Está vendo que aqui, nessa parte aqui, eu encosto primeiro? Se eu tivesse uma borracha nesse lugar, esse lugar ia ter uma pressão muito maior. O que é que acontece? A chance disso aqui dar uma protrusão, fazer tipo uma barriguinha, aumenta. E sem falar que quando você faz isso e comprime, você empurra o disco para trás e ele começa a ir sobrando para lá, porque aqui o disco vai diminuindo e aí ele começa a ir sobrando para trás. E aí o que acontece com isso? Já viram quando você pega um balão e começa a apertar, de repente ele sai uma barriguinha? Acontece exatamente isso na hora que nós vamos mudando essa postura, começamos a inclinar para poder pegar alguma coisa e começa a ir forçando, tracionando a coluna. E aí na hora que isso acontece, o que acontece? Puf, dá essa protrusão. É exatamente isso que acontece na coluna. E na hora que dá essa protrusão desse disco, o que é que está passando ali? Os nervos. Todos os nervos estão passando ali atrás. Então vamos lá, a coluna é assim. A gente começa a fazer isso. Os nervos estão passando aonde? Aqui atrás. Certo? Beleza. Se os nervos estão passando aqui atrás e nós vamos fazendo esse tipo de movimento, é como se nós estivéssemos fazendo isso. Isso. Certo? Porque os discos estão ficando jogados para frente. Então o disco está sendo empurrado para essa região. Na hora que ele empurra para trás, ele encosta nos nervos que estão descendo. Na hora que ele encosta nos nervos que estão descendo, eles ficam apertados. E aí ele empurra e esses nervos encostam no osso, na parte de trás. O que é isso? Hérnia de disco, protrusão discal. Tá bom? Então na hora que isso acontece por erros de postura, por pegar muito peso, excesso de peso corporal, então quando vai chegando na parte mais de obesidade, sobrepeso, tudo isso começa a ir acontecendo. E aí na hora que começa a ir acontecendo isso, comprime os nervos lá atrás e problema. O que são, além para poder completar e piorar tudo isso, o que são os bicos de papagaio? Tem os ossos, certo? Ele tinha que ficar dessa forma. Quando ele vai fazendo essa mudança de postura para frente, ele começa a criar uma certa instabilidade, porque ela tinha que estar pegando exatamente certinho para poder manter a conformação. Só que na hora que a gente vai mudando isso, vai criando tipo uma gangorra dessa coluna, porque do mesmo jeito que você vai ficando assim, de repente você vira e levanta, fica em pé e vai criando essa gangorra entre um osso e outro. E o corpo, ele é sábio. Ele cria osso aonde precisa e tira osso da onde não precisa. E aí ele vai aparando as pontas. Então se um osso ele era quadradinho e ele começa a ir gangorrando, o que ele vai fazendo? Poxa, se eu for gangorrar com ponta, eu vou começar a ir quebrando os ossos. Então ele começa a ir tirando esses ossos das pontas e vão arredondando isso. E aí ele vai fazendo isso aqui e vai criando o quê? Olha o que acabou de formar na minha mão. O bico. O biquinho de papagaio. E aí na hora que isso vai formando, isso desestabiliza completamente esse disco. O disco não era o sanduíche, a borrachinha que ficava entre um e o outro. Quando a gente vai fazendo isso, o que acontece? Vai mudando a tensão e vai empurrando ele para lá, para trás, certo? Na hora que a gente vai empurrando ele para trás, se ele tivesse as pontinhas retas, ele ainda ficava. O que acontece é que a gente vai fazendo isso, vai criando os bicos de papagaio.
E aí na hora que faz isso, a chance desse disco estourar é muito maior. E aí isso aí fica roçando nos nervos que estão passando lá atrás da sua coluna. Esses biquinhos não formam só na frente, formam atrás, porque essa gangorra acontece de todos os lados. E aí, esses pontinhas de ossos que vão formando, principalmente na parte de trás, encosta nos ossos, inflama. Hora que inflama, já viu quando você inflama, por exemplo, o cantinho do dedo? O que acontece? Fica vermelho, dolorido e incha, fica grandão. E vai fazer essa mesma coisa, vai ficar vermelho, dolorido e inchado lá na sua coluna. Então é uma coisa que já estava estreito de passar, porque o disco já estourou, já tem uma pontinha de osso ali cutucando o nervo, ele ainda está inflamado, dolorido, vermelho e inchado. Então ele já aperta muito mais ali naquele canal. E aí o que é isso? Mais problema, mais dor, por causa de tudo isso. E tudo isso começou com um probleminha que é a postura. A postura levou a tudo isso. Ou, em alguns casos, pegar muito peso. Mas aí você pegou muito peso associado com a postura errada. E aí com isso desencadeou todas essas lesões. A grande maioria das lesões de coluna na região lombar que causam as lombalgias, elas poderiam ser completamente evitadas ao longo da sua vida se você se policiasse o tempo todo ou ensinasse os seus filhos a se policiarem, porque assim você evita com que eles cheguem lá. E aí dessa forma as dores não viriam, porque assim você mantém a coluna, a sua postura da forma mais correta. Então o que é que você tem que fazer para a gente começar a ir melhorando cada vez mais esses problemas das nossas costas? Doutor, eu já sofri um acidente e fraturei a coluna. Passei muito tempo sem andar. Às vezes ainda uso o colete quando trava. Pois é, aí quando tem fratura, esses corpos vertebrais quebraram. Então eles vão ter que colar. E ao colar, às vezes um pouquinho mais torto, qualquer postura e posição errada que tiver propicia inflamar, porque a anatomia provavelmente não está da mais correta possível. E aí inflama, fica vermelho, incha, aperta ainda mais os nervos que estão passando ali dentro daquele canalzinho do tutano que você enfia o dedinho enquanto está comendo para tirar. É exatamente igual aquele buraquinho que tem na nossa coluna, aonde passam todos os nervos. Então é por isso. E aí quando você fizer qualquer tipo de deslize de postura, vai travar, vai doer. E aí o que é que você pode fazer para poder evitar isso ao máximo? Além de ficar atento com as posturas, alongamentos. Porque se você alonga, você está esticando um fio. Então aquele fio, você está aumentando ele. Então quando você fizer um movimento, o fio vai movimentar completamente bem, que é o seu nervo. É exatamente por isso que a grande orientação e a instrução principal aqui na página, para a questão das dores, estejam elas aonde tiver, é fazer o alongamento, para você alongar, você esticar os seus nervos. E assim, por mais que tenha já uma hérniazinha, que fez a barriguinha, que está apertando, por mais que tenha um erro de conformação ali na sua coluna por conta de uma fratura ou de postura, por mais que tenham bicos de papagaio porque ficou gangorrando ali ao longo de 50, 60, 70, 90 anos, e as pontinhas de ossos estão ali beliscando o nervo, se o seu nervo é longo o suficiente, ele não vai ficar querendo ficar roçando, encostando nesses lugares que estão apertados. Eles vão passar ali aonde está apertado, mas ele tem espaço, ele não estica e não machuca. E aí com isso tende a diminuir ao máximo tudo. Boa noite. Por isso que quando desço a escada da casa com o tênis, dói menos a coluna? Exatamente, Isaura. Quando você desce e usa sapatinhos, rasteirinha, igual eu falei no vídeo de dores nos pés, reto, de solado duro, que não tem nenhum tipo de movimento, você deixa o impacto todo sendo transmitido para cima. E aí na hora que esse impacto é muito maior, você vai forçar o disco entre um osso e o outro. E aí esse amortecedor sofre mais na hora que você vai descer. Se você usa um tênis que tem um amortecedor, isso automaticamente salva a sua coluna. E aí você não põe
os seus discos intervertebrais, o seu amortecedor da coluna para trabalhar tanto. E aí não dói. Quem nunca andou, às vezes, no carro e o carro tá passando por uma rua com muita bacada e fica dando aqueles pulinhos, aqueles movimentos, e alguns ainda sente e fica dando umas fisgadas, uns choques. É porque cada um desses impactos vai fazendo isso. E a cada um dos impactos o disco vai apertando. E quando ele aperta, ele faz as barriguinhas pro lado. E por conta de postura, de erro, essas barriguinhas vão comprimindo os nervos. Então a cada batidinha é uma pontada, porque é uma forçada que o disco vai para lá, força, encosta no nervo e dá o choque. Então é exatamente por isso. Pessoas que andam de moto sofrem com isso também, quando anda ali nas bacadas. Quando você começa a correr muito em ambientes de chão duro, no cimento. Por isso que quem está com problemas nas costas, o ideal, além de arrumar um tênis com um amortecimento melhor, mais potente, correr também na terra, na grama. Porque assim você também diminui o impacto dos pés que vai ser transmitido pelos ossos até para a coluna. Então isso ajuda e melhora muito a sua qualidade. Então, por exemplo, a gente já começa a falar de um ponto. Se você usa sapatos rasteirinhas, aquelas de madeira, aqueles tamancos duros, ou chinelas, mesmo que sejam havaianas, mas que tem uma mobilidade de todos os lados, que não mantém os pés firmes e não tem um bom amortecimento, pode inclusive estar fazendo exercícios da forma mais correta possível, que ainda tem chance da sua coluna começar a manter as dores. Porque não é só isso, não existe a receita mágica. É um monte de coisas envolvidas que vão melhorar o seu problema. Então, essa questão do amortecimento e da postura vai dizer completamente se os seus alongamentos, os seus exercícios vão melhorar a sua dor 100% ou não. Os alongamentos e os exercícios vão diminuir as dores. Esse é o melhor ponto. Porque não tem como. Qualquer um que começar a fazer os alongamentos e os exercícios de forma rotineira todos os dias, e não é 1, 2 semanas que vai resolver seu problema. Porque isso não surgiu com 1, 2 semanas. É ao longo de anos. Mas se você mantém a perseverança e vai fazendo isso da forma correta, quando chegar lá na frente, você vai ver que as suas dores estão diminuindo cada vez mais. Mas às vezes ela ainda vai começar a ficar te lembrando. E é isso que eu quero falar nessa live, que eu estou falando e trabalhando nessa live de hoje. Porque não é só isso que vai resolver. Você tem que deixar de fazer algumas coisas, onde uma delas é exatamente usar sapatos adequados. Eu estava colocando o vídeo no YouTube de dores nos pés e eu vi que tem uma página muito interessante em que nada mais é do que uma fábrica de palmilhas específicas para o seu tipo de pisada. E aí entra a questão das pisadas, que isso também interfere. Porque se você compra um tênis qualquer, às vezes a sua pisada não dá certo com o tipo de tênis qualquer que você comprou. Existem 3 tipos de pisadas clássicas. As pisadas pronadas, as pisadas neutras e as pisadas supinadas. É a forma onde você pisa. Se você pisa mais com a parte de dentro ou se você pisa mais para o lado de fora. Como que é isso? Quando você pisa com a parte mais de dentro do pé, é uma pisada pronada. Então o tênis tem que ter um revestimento, um amortecimento mais intenso nessa parte interna. Neutro, o amortecimento é igual dos dois lados. E quando é mais do lado de fora, é uma pisada mais supinada. E aí, nesse tipo de pisada, o amortecimento do tênis tem que ser do lado de fora do pé. Então esse é o primeiro ponto. Poxa, doutor, como é que eu sei? Observa. Tenta às vezes dar até uma andada e observar. Ou então você pega o seu chinelo e olha no solado dele aonde está mais gasto. Está mais gasto do lado de dentro, do lado de fora. Aí pronto, você já sabe mais ou menos como é o seu tipo de pisada. E quando for arrumar um tênis, agora que você está vendo essa live e está sabendo que isso é extremamente importante, você vai chegar na loja e fala, eu quero um tênis de pisada pronada. Poxa, o vendedor vai saber na hora, vai lá pegar um tênis para você, pronto, é esse. Você vai calçar e vai andar. E provavelmente você vai ver que o conforto vai ser muito maior. E aí com isso, além da pisada ser a correta, você não vai forçar o seu joelho, que também já começa naquela questão de dor, não força o seu quadril e não força a sua coluna lombar.
E aí, se não força, as dores vão tender a diminuir, junto também com o processo de exercício e alongamento que você vai começar a ir fazendo. Qual o modo correto de sentar e abaixar para não ter esses impactos? Ótima pergunta, e a gente entra no outro ponto, que é a questão de postura. Provavelmente, se você está fazendo tudo e ainda costuma sentir alguma coisinha, embora bem mais leve do que sentia antes, pode ser essa questão da forma de sentar. Como você vai sentar? Lembra que eu falei então que aqui tem a parte de baixo da cadeira e tem o encosto? Geralmente tem um buraco aqui. E aí você vai sentar colocando o bumbum nesse buraco. O bumbum vai ficar lá atrás na cadeira. E aí, como você coloca o bumbum lá atrás na cadeira, a parte das costas vai encostar no encosto. E aí, dessa forma, você naturalmente, se você fizer isso, eu não sei aonde vocês estão sentados, mas se vocês estiverem sentados em cadeiras, vocês vão ver que colocando o bumbum lá atrás, com ele entrando quase naquele buraco que tem na cadeira, as suas costas vai ficar nessa forma correta. E aí, com isso, ótimo. Poxa, mas como que eu sento assim? E como é que eu vou comer? Porque aí, geralmente, a gente tem que inclinar. Então, você vai ter que ter atenção se a cadeira não é alta demais para a mesa, porque a ideia é que a mesa seja um pouquinho mais alta. Então, mais ou menos da altura aqui dos cotovelos, né? Então, é mais ou menos na parte de baixo das costelas que tem que estar a altura, para você conseguir sentar nessa posição e não ficar inclinando demais para frente, tá? E como que nós abaixamos? Aí entramos no outro grande ponto de postura, certo? Que é na hora que você for abaixar para poder pegar qualquer coisa no chão. Você nunca vai poder abaixar assim para poder pegar. Você sempre tem que pôr os pesos nas pernas. Nunca coloque os pesos nas costas. Por quê? Porque nós não temos músculos nas costas. Os músculos das costas são umas cordinhas fininhas, pequenininha. Agora a coxa não. Olha a grossura que é a nossa musculatura da coxa. Então na hora que nós formos abaixar para pegar qualquer coisa, você vai ter que agachar como um bloco, como um todo. E aí você pega qualquer coisa que seja e levanta. Jamais abaixe dessa forma. Porque olha o que acontece quando você faz isso. A sua coxa está normal. E olha onde é que está a tração. Está toda aqui e está puxando tudo para frente. Na hora que você faz isso, naturalmente, você força todos esses discos intervertebrais na posição. Então você aperta. Eles estão todos indo lá para trás. Além de fazer isso, e esticar todos os nervos. Se os seus nervos não estão alongados o suficiente, eles vão esticar e vai doer. Por isso que tem pessoas na hora que vem fazer aquele exercício principal que eu ensino, que é esse, não consegue ir muito. Porque na hora que você faz esse tipo de movimento e para, é porque os seus nervos chegaram no máximo. Se você forçar, dói. E aí entram as dores, os problemas. Esse exercício, poxa, doutor, o senhor acabou de falar que não é para poder abaixar assim, para poder pegar alguma coisa, e o senhor está ensinando a fazer esse exercício. Mas é porque esse exercício não tem peso. Eu não estou puxando nada a mais. Eu estou simplesmente soltando o peso do meu corpo para poder assim eu conseguir ir esticando e estimulando ele a ir crescendo cada dia mais. Se o nervo está esticado cada vez mais, a hora que eu for fazer qualquer coisinha ele está livre. E aí se ele está livre, eu não vou girar de uma vez, dar um mau jeito e começar a ter todas as dores. Espero que tenham entendido, e é exatamente assim. Quando você for agachar, você agacha em bloco. Poxa, doutor, mas e meu joelho e o meu quadril? Pois é, o joelho e o quadril começaram a ficar assim mais doloridos porque você, durante a sua vida, não agachou e não pegou o peso dessa forma. Porque se você tivesse feito isso, eles foram feitos para trabalhar dessa forma. Aí, como que nós melhoramos o quadril e o joelho para a gente conseguir trabalhar agachando em bloco, sempre da melhor forma possível, abaixa tudo, levanta junto. Como que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos fazer isso
exercitando o joelho e o quadril, fazendo os exercícios corretos para ir estimulando o nosso organismo a ir refazendo as cartilagens que estão machucadas, danificadas no joelho e no quadril. É óbvio que existem casos e casos. Pacientes que estão sofrendo com gota e tem a areinha nas articulações, igual eu falei no vídeo de dores nos pés, não dá para ficar fazendo estímulo enquanto você não tratar e tirar essa areia. Porque senão a areia vai ficar arranhando e vai só piorar as dores. Existem casos de artrites reumatoides, que é o seu corpo atacando o seu próprio corpo. Então também nesses casos o exercício vai ajudar, melhorar o estímulo, mas também eles não vão resolver 100%, porque é um outro quadro que precisa de tratamento específico. Mas, para a grande maioria das pessoas que eu estou falando aqui, são problemas mecânicos. São problemas que precisa de um mecânico para arrumar, que esse mecânico chama-se exercícios e alongamentos. São todos erros e problemas causados por má postura, por vícios de postura, erros de posicionamento do seu corpo ao longo de vários anos. Mas se você tiver boa vontade e começar a corrigir isso, cara, eu te garanto, é certeza, se não tiver esses problemas maiores associados, for simplesmente por conta de postura, eu te garanto que com 2, 3 semanas de exercícios e alongamentos, em 2, 3 semanas você já está começando a diminuir. Para zerar com 6 meses, 1 ano de exercícios diários todos os dias, sucesso. Por quê? Porque se você mudar todas essas posições erradas e esticar os seus nervos, e estimular o seu corpo a reparar aquilo que está danificado e que agora o organismo passou a ver que tem importância corrigir, começa a melhorar tudo. Tenho bico de papagaio, escoliose, não consigo dormir na cama, só de rede. Opa, Marinete. Ai. Como que é a posição da rede? É assim. Como que fica as suas costas, então? Assim. E aí ela vai ficar toda emborcada. Provavelmente você não consegue dormir porque a sua coluna já se organizou inteirinha para poder ficar emborcada nessa forma de rede. Isso é um problema enorme, porque você, nesse caso, você força a sua coluna lombar a ficar em um processo de cifose contínua com a coluna torácica. Isso é muito sério, porque realmente, na hora que você for tentar colocar isso aqui na cama, vai tender a forçar tudo para baixo. E no começo pode ter dor, mas tentar parar, tá? Isso é extremamente essencial que você comece a tentar mudar e sair da rede para poder conseguir voltar a ter uma melhor postura e não sofrer com dores. Porque se você não está tendo dor agora, vai ter, infelizmente. E os bicos de papagaio surgiram por isso, porque agora a sua coluna foi fazendo essa gangorra ao ponto de ficar dessa forma sempre. Aí na hora que você levanta, volta. E aí os biquinhos, porque na hora que você dorme, ela vai ficando emborcada assim na rede, os ossinhos da coluna. E aí na hora que você levanta, tá aí os biquinhos, certo? Então é por isso. Começar a fazer os alongamentos, principalmente aquele que você vai deitar na cama de barriga para baixo e vai empurrar para começar a ir estimulando a sua coluna a voltar a ter a lordose, que no seu caso já não, provavelmente já está bem prejudicada. E aí na hora que você for forçando isso, ficar em pé e na hora de dormir, arrumar um colchão adequado e dormir de barriga para cima, para manter as costas no colchão e manter a melhor formação possível, tá? Espero que tenha entendido, mas se continuar desse jeito, você só está colocando num ciclo vicioso e ir piorando cada vez mais o problema da sua coluna. Tem vezes que eu sinto dor nas costas. Pois é, Elísio, questão de postura, vai começando a fazer alongamentos, exercícios. Você é muito jovem para poder estar sentindo isso, tá? Então vamos começar a ir exercitando. Geralmente as pessoas mais altas tendem a sofrer um pouco mais de dores nas costas do que os mais baixos. Porque como eles são muito altos, qualquer coisa eles têm que dar aquela inclinada para poder acabar pegando, ajudar na hora da mesa. Então tenta ajustar as coisas na sua casa. Às vezes bota alguma coisa na mesa para poder ficar na altura das costelas aqui, ó. Porque se você é alto demais, alguma coisa para levantar o seu prato,
para você se alimentar da forma correta e manter a postura da melhor forma possível. Uau, como sua explicação pude entender o que é uma protusão. Eu sei que de uma protrusão pode evoluir para uma hérnia de disco, certo? Mas a protrusão pode regredir? Ótima pergunta! A protrusão é quando faz aquela barriguinha. A hérnia de disco acontece porque é o seguinte, eu tenho o disco é esse amortecedor. Quando ele faz a barriguinha, é a protrusão. Quando essa barriguinha estoura, ela derrama aquela geleia. Dentro do disco, ele tem uma geleiazinha. A hora que essa geleiazinha que está ali no miolinho do disco estoura dessa protrusão, essa geleia sai. E aí ela vai sair e vai preencher e ocupar o espaço do tutaninho onde passam os nervos. E aí não é mais uma barriguinha que está ali apertando, espremendo. É uma geleinha mais grossa que vai sair e vai dar uma derramada e vai ficar ali para fora. Hora que acontece isso de estourar, essa é a hérnia de disco. No caso da hérnia de disco, é mais problema, porque a chance disso realmente diminuir é bem menor. Às vezes é até casos de fazer cirurgia. Ou se a gente fizer um bom uso de medicações da forma correta, começar a fazer os alongamentos, esticar, mesmo com a hérnia, às vezes os nervos passando espremidíssimo ali atrás, junto com o osso, consegue dar um pouquinho mais de mobilidade, uma melhora da qualidade de vida. Nesses casos, dificilmente a gente vai conseguir zerar as dores, porque a hérnia ocupa muito espaço. E a hérnia não tem como regredir. Uma vez que você estoura, não tem como desestourar. Tem como ir convivendo, melhorando a mobilidade, melhorando os seus nervos, diminuir a inflamação. Qualquer deslizezinho, qualquer postura errada pode voltar a doer tudo de novo por conta da hérnia. Agora, a protrusão não. A protrusão é essa barriguinha que faz. Se você começa a ir melhorando a questão principalmente de postura, essa protrusão pode ir inclusive diminuindo. Zerar é difícil, porque ela foi formada ao longo de tempo. E aí chega no momento em que cria um famoso vício. Vocês já viram o que acontece quando você começa a usar um chinelo por muito tempo, que ele vai fazendo um certo desgaste no solado? E aí na hora que você coloca ele no chão, mesmo que você não esteja em cima dele, ele sempre vai ficar naquela posiçãozinha por causa do desgaste. Aonde está desgastado ele vai ficando meio inclinado. Por causa disso, ao longo de vários anos, cria-se um vício nessa borrachinha, nessa borracha do amortecedor do disco intervertebral. Então ele vai tendendo a ficar mais baixo em uns lugares. E aí isso vai sempre meio que propiciando a formação. Mas ele pode dar uma diminuída, porque você pode fazer uma mudança completa e extremamente radical de postura que vai começar a criar e corrigir aquele vício que já existia. Lógico que isso tem que ser feito devagar, é gradativo, não vai resolver de uma hora para outra, de um mês para o outro, mas ela pode tender a ir diminuindo sim. Agora, uma vez que tem a hérnia de disco, aí infelizmente não tem volta, tá? A hérnia vai continuar ali. Os bicos de papagaios que se formaram também tendem a continuar ali porque foi criando o osso. Por mais que você vá usando ele de forma correta, isso vai prejudicar o disco já tem essa volta tendenciosamente para poder ficar contornando essas barriguinhas, e aí por causa disso também vai criar esse problema. Dificilmente a gente vai corrigir isso por conta de um vício crônico ao longo de anos, mas você pode diminuir, e não só diminuir, como reduzir as dores e até mesmo zerar elas, se você não tiver esses casos mais avançados. Mas se você tiver perseverança, a dedicação, o comprometimento de fazer tudo da melhor forma correta. Então, sentar de forma correta, abaixar de forma correta, se alimentar de forma correta, andar de forma correta e dormir de forma correta. Home office vai me matar. Lucélia, só porque você está ficando sentada errada. Dá para sentar de forma correta. Bota uma almofadinha nas costas na hora de sentar. Traz o computador bem na frente, bem próximo. E na hora que você for inclinar, por exemplo, assim para frente, não inclina assim. Inclina assim, sempre com o peito mais jogado para frente. Porque na hora que você inclina dessa forma, você mantém a coluna sempre na posição de lordose. E aí se você mantém assim, a sua coluna vai ficando a forma mais correta.
eu tenho hérnia de disco, só que estou perdendo as forças das pernas. Será consequência da coluna? Sim, Bia. Tem que ver se é hérnia de disco mesmo ou se não é simplesmente as protrusões. As protrusões podem causar a perda de força muscular também, quando elas vão ficando muito sérias, muito protruídas, né? Elas vão empurrando muito, até que chega num ponto que aperta tanto o nervo que ele começa a ir perdendo a força. Isso na protrusão, mas aí na protrusão você pode ir corrigindo o alongamento e pode melhorar. No caso da hérnia, se realmente estiver estourado e causado a hérnia do disco intervertebral, o espaço é menor ainda. E aí isso vai acontecendo por causa da inflamação, o espaço mais apertado. Como que a gente vai fazer nesse caso? Para ir recuperando a força das pernas, aumentando cada vez mais a sua mobilidade. Então é ir fazendo aqueles exercícios de ir girando o corpo, inclinando para um lado e para o outro, sempre contando os 30 segundos, inclinando para frente, deitando, empurrando para poder fazer a lordose para trás, sempre no seu tempo, no seu espaço, para ir esticando o seu nervo. Às vezes é necessário consultar com um médico para poder te passar alguma medicação, para poder passar aquele período maior, mais grave de dor. E aí, se você passa aquele período mais grave de dor e continua se exercitando, você só tem benefícios para poder melhorar a sua coluna, porque você vai desinflamando, alonga, estica, vai criando a real rotina diária de ir fazendo isso, e isso só vai ter benefícios no longo prazo, tá bom? Dores nos ombros faz parte da coluna? Não, dores nos ombros faz parte dessa articulação do ombro. Vou chegar nela numa das lives, eu vou ir tocando no assunto dessas outras dores que vão aparecendo. Conheço bem isso, dores intermináveis, horríveis, dores de coluna, dores musculares, também tem muitas hérnias de disco, e inclusive muitas hérnias no pescoço, o que me traz dores de cabeça. É exatamente isso, Vitalina. É exatamente isso que vai acontecendo. E o problema de tudo isso, como eu falei, é mecânico. É problema de postura. A forma como fomos mantendo a postura ao longo do tempo e nossos pais não nos corrigiram e nós vamos mantendo essa postura e esses vícios, acaba ao longo do prazo piorando. Então, vocês que têm netinhos, vocês que têm filhos mais novos, bisnetos, orientem todos eles, corrija, orienta, fala para a mãe das crianças, olha, corrija a postura, porque se você ensina isso para uma criança desde pequena, ela não vai querer sentar errado, porque ela já aprendeu e o corpo está habituado a ter aquela postura da melhor forma, da forma mais correta possível. Sinto muita dor nas minhas costas, alongamentos e a saída, sem dúvida, sim, é surreal o resultado e as melhoras que isso traz. Boa noite, tenho muita dor na coluna, um desvio, dói muito. Os desvios é por questão dessa postura toda, Claudete. Exercitar, alongar, corrigir postura. Qual a relação das múltiplas ites com a fibromialgia? É evolução? Não, é o conjunto. Fibromialgia são as famosas tendinites espalhadas no corpo todo. E tem um vídeo que eu falei das dores no corpo, né, como um todo, que é exatamente a causa da fibromialgia, que é quando você começa a ir inflamando todos os tendões no corpo todo por falta de alongar. E eles vão ficando ressecados. E quando você faz qualquer tipo de movimento muito brusco, você rompe e machuca e craquela essas fibras musculares que já estavam mais rígidas e ressecadas. Com isso inflamou e causaram as dores, tá certo? Então é aí que causa a origem da fibromialgia. Então a fibromialgia e as ites é exatamente a mesma coisa. Quando você vai deixando essas tendinites no corpo todo ir só agravando e piorando, tende a ir dando mais dores e problemas no corpo. Mas a solução para elas, para tratar e evitar, é alongamento. Você é demais, doutor, explica muito bem, todo mundo entende, isso é muito bom, obrigada. Por nada, hein, Gracia? Boa noite, minha dor nas costas fica na área peitoral, junto com as costelas direitas, e às vezes transpassa para frente, pode ser hérnia? Na Tércia, pode ser alguma coisa realmente na coluna torácica, essa agora eu me ative principalmente na região lombar, mas a explicação é exatamente a mesma, questão de protrusão, de disco, hérnia de disco, bicos de papagaio, tudo por causa disso. Então sim, pode ser.
Porém, na região torácica, vindo para frente, precisa ter uma investigaçãozinha melhor por estar na região do coração e acabar não confundindo, às vezes, com uma angina, que é uma dor de quando o coração começa a ir ficando sem sangue, tá? Então, não sei se você já passou por algum médico, foi avaliada, examinada de alguma forma, mas se você realmente já tivesse esse diagnóstico de um problema na região torácica, é por isso. E aí, no seu caso, os alongamentos, aqueles de empurrar para trás, você empurra até no cotovelo, para poder ir alongando a questão da coluna torácica, tá? Não ficar forçando demais. A Havaianas piora? Sim, a Havaianas piora, porque a Havaianas ela é molinha. Ela, do jeito que você pega ela, ela vai para frente e para trás, né? Ela tem que ter uma certa rigidez no solado para poder permitir só o movimento do pé. Se acontecer de ficar usando a Havaiana, as chinelinhas rasteirinhas, os tamancos duros, só vai piorar as costas, porque ela não tem amortecimento. Ela é muito útil em situações curtas, antes de dormir, em casa, no quarto, para tomar banho, mas para ficar o dia todo com ela, não é legal. Fale de ciático, doutor, por favor. Sim, Francisca, vamos falar de ciático. A gente falou de coluna lombar agora. Na próxima vou tentar falar de quadril no sábado agora. E aí o ciático que está descendo para a perna, tá bom? Eu uso palmilha, ótimo. Palmilhas especiais, palmilhas de gel são muito boas para poder ir diminuindo as dores. Doutor, estou ligado. É muito bom ter o senhor ao vivo. Que bom então, Maria Angélica. O pessoal tá falando que é bom ver os vídeos gravados, mas ao vivo é muito melhor, porque tem as perguntas, eu vou esclarecendo na hora, então é só uma tendência. E só pra gente já concluindo, eu tava dando uma olhada nas estatísticas aqui da página, e eu percebi que 8h09 é a hora que tá começando a ter a queda de audiência do canal. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Porque começou uma chuva forte aqui na cidade. Mas, vamos lá. O maior pico de audiência que minha página tem, o maior número de acessos e a hora que as pessoas mais entram é 4h da tarde. Então semana que vem, se tudo der certo, eu já vou botar no canal já avisando e lembrando disso, mas eu quero fazer um teste, se eu conseguir, de fazer uma live às 4h da tarde na quarta-feira e 4h da tarde no sábado, na semana que vem. Só pra gente checar essa questão do pico de audiência do canal, que acontece às 4h da tarde, tá bom? Então a gente vai tentar dar uma estruturada agora no período de dezembro, janeiro, que tem um pouco mais de tempo, para poder propiciar que essa oportunidade do pessoal estar ao vivo seja para mais pessoas. Porque se mais pessoas estiverem online, mais pessoas perguntam, esclarecem as suas dúvidas e não assistem apenas os vídeos gravados. Tá bom? Então eu acho que vai ser bem legal. E ao vivo é muito melhor. Doutor Tássio, eu fiz esse tipo de pisada. Uso a palmilha de silicone, me sinto muito bem. Olha aí, ó, viu? Excelente, é isso aí. Quem tem essa oportunidade e essa possibilidade é maravilhoso. Porque você vai ter a pisada de acordo com o seu pé. E aí com isso vai só melhorar as suas dores. Em casa eu uso chinelo saltinho. Problema, Maria, sapatinho saltinho é duro, não é legal. Aproveita em casa, usa o tênis fechadinho, com amortecimento melhor, aí te dá uma qualidade de pisada, de vida muito melhor. Um forte abraço, Mara Gomes. Eu fiz o certo, doutor, os meus calçados gastam por igual. O meu problema são as danadas das rasteirinhas que eu adoro. É uma danada mesmo, viu, Elisa? Ai, ai. Maria Helena Melo, boa noite. Tudo bem com a senhora? Uma das primeiras pessoas que participaram ao vivo de um diálogo aqui no canal, quando a gente estava começando a crescer. Grande abraço, Maria Helena. É difícil por causa do joelho direito, já faz um tempinho abaixar. Vai exercitando que isso vai melhorar bastante. Continuo fazendo os exercícios muito bons. Tenho dor nas costas, gosto de dormir com o travesseiro alto. Problema, vou falar de travesseiro e colchão numa live só disso, pra gente ir corrigindo esses probleminhas também. Bom, obrigado, doutor. Vou fazer exercícios, estou aprendendo muito com o senhor. Que bom. Carregar muito peso na fase de crescimento pode prejudicar a coluna? Pode sim, Terezinha. Isso também pode acontecer de prejudicar. Não vou conseguir responder todas as perguntas. Vou responder elas depois nos comentários, essas perguntas maiores.
Gostaria de agradecer então a presença de todos vocês. Um grande abraço pros super fãs da página que já estão acompanhando a gente aqui já há algum tempo, interagindo. E pelas perguntas aqui, pela participação. Sábado mantém o horário, às 8 horas a live ao vivo. E semana que vem a gente vai testar às 4 horas da tarde, tá bom? Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!